Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de auxílio acidente, que vocês sabem que é meu benefício preferido, uma questão preocupante. Fica de olho aqui, que pode acontecer com você, pode estar acontecendo com você, com algum conhecido seu, que é a questão do valor da aposentadoria quando a pessoa recebe auxílio acidente. Fica de olho, porque isso daqui, o INSS faz essa forma de cálculo, calcula a aposentadoria dessa forma, e é muito preocupante para alguns segurados que recebem um valor de auxílio acidente um pouquinho mais alto. Então, fica de olho que o vídeo eu vou explicar certinho e, infelizmente, nesse caso específico, a pessoa precisa judicializar, entrar com ação judicial de revisão para recálculo de aposentadoria, tá? Então, você tem que ficar de olho, preocupado com o valor da sua aposentadoria se você recebe auxílio acidente. Antes, eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal. Eu sou a Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário, 2 únicos pedidos. Se inscreva no canal e vou convidar você para me seguir lá no Instagram. Meu usuário está aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer ter você aqui comigo no YouTube e lá no Instagram. Vamos já rapidamente ao tema do vídeo. Eu gosto de passar algumas informações iniciais. O que é auxílio acidente? É um benefício previdenciário concedido aos segurados que sofreram um acidente ou lesão, resultando em sequela que cause a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, existe um benefício previdenciário chamado auxílio acidente. Ele pode ser decorrente de um acidente de qualquer natureza, que se torna um auxílio acidente previdenciário, ou ele pode ser decorrente de um acidente de trabalho, que é o auxílio acidente acidentário. Quais são os requisitos do auxílio acidente? Só para a gente recapitular aqui, vai que você não sabe do que eu estou falando, para ficar todo mundo na mesma página. Os requisitos são a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza, a redução da capacidade para o trabalho, ainda que exista uma redução da capacidade para o trabalho de forma mínima. Se existir redução da capacidade para o trabalho, você tem direito ao auxílio acidente. E o nexo causal entre a consolidação das lesões e a redução da capacidade. Então, tem que existir esse nexo entre o acidente e a redução da capacidade para o trabalho. Esses são os requisitos. Como calcula a renda do auxílio acidente? O valor mensal do auxílio acidente integrará o período básico de cálculo para fins de apuração do salário-benefício. A gente está falando aqui como calcula o valor da aposentadoria. Eu falei do auxílio acidente, não é do auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é no valor de 50% da média encontrada. Então, o valor do auxílio acidente é esse, 50% da média que o INSS encontrou dentro do teu período básico de cálculo. Encontrando essa média, digamos que você tenha chegado aí num valor de R$ 1.500, R$ 2.000, valor do seu auxílio acidente. Como que calcula o valor da aposentadoria? O valor mensal do auxílio acidente, ele integra o período básico de cálculo para fins de apuração do salário-benefício, o qual será somado ao salário de contribuição existente no período básico de cálculo, limitado ao teto de contribuição. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o valor do auxílio acidente, ele integra, ele soma, para fins de salário-benefício, ele soma ao seu salário de contribuição. Então, digamos que você esteja recebendo R$ 2.000 de auxílio acidente e R$ 3.000 de salário-benefício. Você trabalha lá numa fábrica, em algum lugar, e esteja recebendo R$ 3.000 de salário. O valor, quando for calcular para a sua aposentadoria, o auxílio acidente de R$ 2.000 é somado aos R$ 3.000 e você alcança R$ 5.000 nesse mês, limitado ao teto da Previdência Social. Então, se estourar o teto, se essa soma entre o salário de contribuição e o auxílio acidente for maior que o teto, então o valor vai ser o teto. É assim que se calcula o auxílio acidente para fins de aposentadoria. Aí,
A gente tem a previsão do parágrafo 2º, que é o perigo aqui que a gente tem que ficar de olho. Inexistindo período de atividade ou gozo de benefício por incapacidade dentro do período básico de cálculo, o valor do auxílio-acidente não supre a falta de salário de contribuição. Então, se você ficou desempregado e vem recebendo auxílio-acidente, e, por exemplo, só está aguardando, você já tem a carência para aposentar por idade, por exemplo, e você só está aguardando alcançar a idade para aposentadoria por idade. Se você não tiver atividade, se você está desempregado, não está pagando nada e não está recebendo o benefício por incapacidade, o valor dos R$2.000 que você recebe de auxílio-acidente, ele não supre a falta de contribuição. Então, dentro do período, a lei está falando isso, dentro do período básico de cálculo, o auxílio-acidente ele não substitui o zero, aquele valor zero, porque você não teve contribuição nenhuma. Então, o valor do auxílio-acidente ele só vem para somar, ele não vem como substituto do salário de contribuição dentro do período básico de cálculo. Aí a gente tem a previsão do parágrafo 3º. Ocorrida a situação do parágrafo 2º, que é essa de desemprego, não tem o auxílio-acidente não tem algum valor para ser somado, a aposentadoria ou a pensão por morte serão no valor de um salário mínimo. E isso é muito perigoso para aqueles segurados que recebem o auxílio-acidente num valor mais alto. Então, por exemplo, se você está recebendo R$2.000 de auxílio-acidente, você está esperando completar o tempo para a aposentadoria, esperando completar a idade para a aposentadoria, você já tem a carência, está esperando completar a idade, não é vantagem você se aposentar, porque quando você for se aposentar, por esse parágrafo aqui, o valor da tua aposentadoria, como não tem o auxílio-acidente ser somado, o valor da sua aposentadoria vai ser de um salário mínimo, então reduz o valor. Você recebe 2 de auxílio-acidente, ainda que seja nos 50% do salário-benefício calculado à época. Quando você for aposentar, você vai aposentar com menos. Então, essa previsão é muito importante, essa previsão vocês precisam ficar de olho. Pela portaria 991 de 2022, aplicada pelo INSS, o auxílio-acidente só entra para somar e não como valor único. Essa situação é muito importante no caso de desemprego do segurado que está esperando só completar um requisito determinado da aposentadoria dele, normalmente na aposentadoria por idade, a pessoa só está esperando completar a idade, já tem o tempo contribuído e quando ele for aposentar, esse valor de auxílio-acidente não entra para cálculo, não entra como valor único para fazer cálculo da aposentadoria, ele só entra para somar. Então, é preciso ficar de olho nisso para não ser prejudicado quando for fazer o pedido de aposentadoria. Tem que fazer cálculo, gente, procura um advogado para fazer cálculo da aposentadoria de vocês. A previsão legal da Lei 8.213 de 91, no artigo 31, fala: o valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado no que couber, disposto no artigo 26 e no artigo 86, parágrafo 5º. Então, a portaria, ela regula mais, ela restringe mais do que a lei restringiu, porque a lei não fala isso, a lei não fala que o auxílio-acidente só veio para somar. Ele fala que o auxílio-acidente integra salário-benefício para fins de cálculo, integra o período básico de cálculo para fins de cálculo do salário-benefício. Então, a portaria, ela restringe uma coisa que a lei não restringiu. E aí eu trouxe aqui um julgado para vocês ficarem de olho, que é o auxílio-acidente, a inclusão no cálculo da aposentadoria, a lei 9528 de 97 alterou o artigo 31 a fim de assegurar que o valor mensal do auxílio-acidente integre o salário de contribuição para fins de cálculo do salário-benefício de qualquer aposentadoria.
Assim, embora tenha sido retirado o caráter de vitalicidade do auxílio-acidente, os valores percebidos pelo segurado nesse título passaram a ser computados para fins de cálculo do salário-benefício da sua aposentadoria. Aí o que é importante a gente se atentar é o seguinte: o artigo 31 da Lei 8.213 dispõe que o valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário-benefício e, assim, se não houver contribuição mensal, há que se considerar na competência apenas o valor do salário-benefício. Então, esse julgado, ele é um pouco antigo, ele é de 2018, anterior à reforma, mas ainda é cabível esse entendimento. E ainda é possível a gente ter esse entendimento que o auxílio-acidente ele integra o período básico de cálculo, ainda que você não tenha contribuições nesse período, ainda que você tenha ficado desempregado. É claro que você precisa verificar se isso é vantajoso para você. Só vai ser vantajoso para você se o valor do seu auxílio-acidente for mais alto que o valor de um salário mínimo. Porque o que acontece? Se aplicar o normativo da portaria, vai descer o valor que você recebe de benefício previdenciário. Quando você troca de auxílio-acidente para aposentadoria, o valor vai vir menor. Então, você precisa tomar cuidado quando você for aposentar para você não ser prejudicado por essa previsão da portaria 991, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, isso é muito importante. O INSS está aplicando essa forma de cálculo e os segurados estão sendo prejudicados. Se for o seu caso, consulte um advogado. Era isso que eu tinha para te falar. Novamente, eu vou te convidar para me seguir lá no Instagram, no @doutora Renata Menegassi. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. É só clicar no link azul que você fala comigo ou com os meus colaboradores. Foi um prazer te ter nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.